Oi, tudo bem? Eu sou a Priscila Stuani, instrutora da Alura, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como você pode se apresentar sem parecer uma pessoa convencida. Você quer soar uma pessoa interessante, mas não quer parecer presunçoso ou presunçosa? Pois é, neste vídeo nós vamos conhecer algumas dicas sobre como você pode acertar no ponto. A principal questão que nós precisamos levar em consideração quando a gente pensa em falar sobre nós mesmos é que nós precisamos ser realistas, ou seja, falar exatamente como nós somos. E para isso a gente precisa conduzir um processo de autoconhecimento. Eu preciso lembrar o que a minha comunicação diz a respeito que eu não estou percebendo? Porque muitas vezes a gente pode ter aquela grandiosidade nas palavras, mas na prática isso não corresponde. E aí a gente pode criar uma divergência entre o nosso discurso e a prática. Então é importante a gente começar a fazer algumas perguntas que podem conduzir nesse processo. Mas por que falar sobre si? Bom, os exemplos são os mais diversos, como por exemplo, numa apresentação de trabalho, uma apresentação da faculdade ou até mesmo nas redes sociais e também em eventos sociais em que você participa. Oportunidades para falarmos sobre nós não vão faltar e é importante a gente ter clareza sobre isso porque a gente já vai começar a pensar em qual é o discurso que nós vamos ter. Quando alguém faz uma pergunta, o que você faz da sua vida? A ideia aqui não é a gente preparar um discurso, decorá-lo, falar ponto e vírgula de acordo com o que nós estabelecemos, mas temos clareza desse discurso. Então, é importante também a gente prestar atenção numa questão importante. Qual é o contexto? Se eu estou numa festa de aniversário, uma festa de algum amigo, faz sentido eu falar tanto de questões profissionais? Então, é o contexto que entra em jogo. O que você faz pode servir ao outro. Então, é importante, principalmente quando a gente fala de business, sobre como o meu trabalho pode ser interessante para o outro. Como é que o que eu faço pode atender a alguma demanda? Então, quando a gente pensa nesse contexto, a gente já vai atrelando algumas estratégias. Quem é você? Essa pergunta é tão filosófica e muitas vezes negligenciada, porque a gente está tão preocupado fazendo outras coisas que a gente esquece de refletir sobre essa importante questão. Então, como é que a gente pode falar de si sem nos conhecermos direito? É difícil, porque senão a gente vai falar sobre uma idealização sobre nós que nem sempre corresponde à realidade. Então lembre-se, o autoconhecimento é um processo constante que nós precisamos ter em nossas vidas, porque somente com ele a gente vai melhorar a nossa autopercepção. Lembre-se, a maneira como a gente fala sobre si é uma escolha. Então, quanto maior o meu autoconhecimento, mais consciente e autêntica é essa escolha. Então, eu vou conseguir elucidar, falar com mais clareza sobre quem eu sou. Então, lembre-se que o processo de conhecer nos diz que é importante a gente conseguir se apropriar da nossa história, da nossa vivência, da gente lembrar de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Esse processo ele é muito importante. Além disso, lembre-se, o que você quer, quem você quer ser, quais são seus pontos fortes, quais são seus valores, as suas crenças, os seus limites e o mais importante, tudo isso precisa ser dito de uma maneira espontânea, porque a outra pessoa que participa da conversa vai perceber se aquele discurso está muito decorado, se ele já te conhece de alguns contatos, de algumas interações, ele vai poder analisar, poxa, será que é isso mesmo que essa pessoa está me dizendo? Porque em tal situação ele não agiu dessa forma, ou ela não agiu com esse comportamento. Então por isso que é importante a gente ter esse processo. E agora eu te faço uma pergunta. A percepção dos outros importa? Bom, quando a gente fala de autoconhecimento, sim, porque elas podem nos ajudar a construir a nossa identidade pessoal. Então, se algum amigo, se algum familiar ou algum colega de trabalho chega e te oferece um feedback, ou seja, olha, isso daqui que você fez não foi legal, é um momento muito importante que nós temos para começar a ver aquela situação um pouco mais afastada, expandir os nossos horizontes para ver se realmente aquela é uma interpretação daquela pessoa ou se realmente eu fiz aquilo. E se não for algo legal, se for algo que você percebe, se você concorda que precisa ser melhorado, você começa a pensar em como você pode fazer esse processo para, quando houver uma situação semelhante, você tenha um comportamento diferente. Qual a dosagem entre humildade e autopromoção? Bem, essa é uma pergunta constante que a gente se faz e a resposta
é que não passa de bom senso. O bom senso também é subjetivo. Cada um tem o seu nível de bom senso. E não cabe aqui a gente determinar um critério, mas comece a refletir. Converse com as pessoas quando você já tiver essa ideia mais clara, mais consciente sobre quem é você, e comente com as pessoas que você conhece, que você confia. Olha, imagina que eu estou num evento, que eu estou conhecendo pessoas diferentes, de diferentes áreas, e eu me apresento dessa maneira. E aí você fala o seu texto, a sua ideia central. O que você acha? E aí essa pessoa vai conseguir te dar alguns feedbacks. Olha, acho legal você falar disso, ou essa parte aqui eu acho que não é tão interessante se a gente está falando de um contexto profissional. Então, tenha isso em mente, porque você vai ter que definir qual é a dosagem ideal. Então, ela tem que ser feita na construção do seu discurso, ou seja, como é a sua expressividade corporal, qual é o seu olhar. Então, se você olha nos olhos da pessoa que você está conversando e você diz que é uma pessoa segura, ok, discurso com a realidade faz sentido. Agora, se você fica só olhando para o chão, desviando o olhar, eu sou uma pessoa muito tranquila, será? Será que a gente não está demonstrando que a gente pode ser um pouquinho ansioso? Então, atente-se a esses micro detalhes. Depois, a gente precisa também falar sobre a questão da cultura da humildade. Então, muitas vezes a gente sente medo, ou até mesmo que a gente pode ser invejado, né? Ou alguém pode falar assim, nossa, essa pessoa está se achando. E aí, isso acaba inibindo muitas pessoas a discorrerem sobre si mesmas. Então, é importante a gente ser humilde, mas também a gente precisa se apropriar do nosso histórico de vida, das nossas realizações, vitórias e das coisas boas que a gente faz. Existe uma expressão que eu quero compartilhar com vocês, eu acredito que se pronuncia humble brag, que diz que é um exibicionismo disfarçado de humildade. Então a gente também precisa ter um olhar muito atento a isso, porque, segundo o dicionário Oxford, é algo que você diz que parece estar reclamando ou envergonhado, mas é realmente uma maneira de contar às pessoas sobre algo do qual você tem muito orgulho. Então, no nosso dia a dia, talvez a gente não esteja atento a essa questão, mas agora que você já aprendeu, começa a se observar em você, em pessoas que convivem com você. Se você perceber que um colega de trabalho faz frequentemente esse ato, chama ele para tomar um café, oferece um feedback, fala assim, olha, eu percebi que você tem comentado que as coisas não estão indo bem, mas você parou para pensar que você é muito bom no que você faz? Ou seja, você vai trazer aquela pessoa para próximo, fazer com que ela tome consciência. Porque muitas vezes a gente comete alguns erros e nem sempre a gente tem consciência disso. Então vamos nos observar e também aquelas pessoas que estão próximas. Síndrome do impostor. Inclusive aqui na Lura nós temos um curso sobre isso e é importante também a gente lembrar que a síndrome do impostor, ela acontece quando eu não acredito nas minhas conquistas ou eu não me aproprio das coisas boas, dos bons resultados que eu gero. Então é importante a gente lembrar que tudo isso precisa ser praticado. Mas como é que a gente faz isso? Bom, vou compartilhar com vocês alguns itens, como por exemplo, comece a refletir sobre o que você tem feito para superar os seus defeitos. Numa entrevista de trabalho, é comum a recrutadora perguntar, Priscila, quais são seus pontos fortes? E aí eu listo todos com muito orgulho, afinal de contas eu tenho ali as minhas conquistas. Mas quando ela me pergunta quais são seus fracassos ou quais foram as situações que não geraram os resultados esperados e que você ficou frustrada, talvez seja uma pergunta que quebre as minhas pernas, entende? Faz com que eu comece a pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou responder aqui? Então, a gente sabe que os fracassos, os erros, as falhas fazem parte do nosso processo de aprendizado numa escola chamada vida, não é verdade? Então é importante a gente ter consciência sobre tudo isso. Lembre-se também das limitações. Elas são características que nos tornam pessoas humanas. Por quê? Se a gente acha que nós somos perfeitos, que a gente é 10, que eu entrego resultado em tudo, será que não tem alguma coisa ali que está sendo escondida? Uma das frases que eu ouvi na faculdade que eu gosto muito e que eu trago para minha vida é que todo excesso esconde uma falta. Então a gente precisa reconhecer todas essas limitações e pensar em estratégias em como a gente vai lidar com tudo isso. Perguntas do entrevistador. Então, quando a gente está no processo seletivo, é importante também a gente fugir das nossas respostas padrões.
E eu entendo que é um momento onde a gente fica ansioso, onde a gente fica nervoso, a gente talvez se sinta inseguro, porque é um ambiente ali onde a gente não tem domínio, mas trabalhe essa questão, se prepare, pense, olha, se o recrutador perguntar isso, o que eu responderia? Né? Inclusive você pode fazer pesquisas na internet sobre as principais perguntas que os recrutadores fazem no processo. E aí você já vai tendo um norte. Olha, poxa, se algum dia eu for questionado sobre tal coisa, eu posso responder isso de forma natural, porque lembre-se, ninguém gosta de ouvir um texto ensaiado, mas isso é importante. Além disso, controle o nervosismo. Tanto em apresentações de trabalho, na faculdade, ou até mesmo quando você está no processo seletivo ou num evento, você muitas vezes pode ficar nervoso. E aí você fala rapidamente, você corta as suas ideias, talvez para você faça muito sentido aquela sua frase, mas para quem ouviu, ficou umas coisas meio perdidas. Então o nervosismo talvez seja um dos grandes vilões que podem atrapalhar a nossa comunicação. Então lembre-se da importância de você treinar, de você se preparar, porque a partir do momento em que você traz todas essas questões para sua consciência, onde você se apropria tanto das coisas boas quanto das suas limitações, você vai conseguir criar um discurso que fuja ali daquela questão de parecer uma pessoa convencida e vai encontrar o seu equilíbrio para garantir que a sua comunicação chegue da melhor maneira possível para o seu ouvinte. Conheça os cursos de inovação e gestão da Alura. Temos cursos de agilidade, liderança e empreendedorismo feitos por profissionais de startups e empresas inovadoras. Venha acelerar a sua carreira com a gente.